Glória a Deus. Nós vamos compartilhar uma porção da palavra. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do Êxodo, capítulo 25, versículo 9 até o versículo 16. Êxodo 25, do versículo 9 ao versículo 16. Os amados acharam? Conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. E cobri-la de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado e 2 argolas no outro lado. E farás varas de madeira de acácia, e as cobrirás com ouro, e colocarás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo registro desta palavra. Obrigado pelo privilégio de poder externá-la nesta noite, pois a tua palavra é rica, digna de toda a aceitação, poderosa, inerrante, infalível, imutável. Palavra esta mais penetrante do que espada de 2 fios, e que ela possa falar não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer instruir a igreja. Que sejamos transformados pelo poder imensurável da palavra. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco. Amém. Amém. Amados, eu quero ministrar uma mensagem hoje à igreja no seguinte tema: Jesus e a arca do testemunho. Jesus e a arca do testemunho. Nós vamos aprender acompanhando algumas referências bíblicas, então mantenha a sua Bíblia aberta, que a arca da aliança tem tudo a ver com Jesus, e Jesus tem tudo a ver com a arca da aliança, já que João escreve em Apocalipse que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Aqui o Senhor chama Moisés para dar as diretrizes de como vai ser o proceder, o cotidiano e a vida do povo hebreu. Para nós analisarmos o contexto, o povo hebreu ficou 430 anos aproximadamente cativo no Egito, escravo, sem poder de expressão, sem voz ativa, sem liberdade. E quando eles saem milagrosamente do Egito e passa pelo mar e chega no deserto, Moisés, na liderança, tem um problema seríssimo nas mãos. Que problema é este? É um problema de ordem
cultural, de ordem ética, de ordem moral e principalmente de ordem religiosa, espiritual e de adoração a Deus. Porque lá no Egito cativo eles faziam aquilo que eles queriam. Agora aqui no deserto, Deus quer adoração, Deus quer obediência, Deus quer transparência. Aqui no deserto, Deus quer um povo ilibado, um povo que tem reverência a este Deus. Então, para isto acontecer, Deus vai designar a Moisés que traga algumas coisas para trazer diretriz e colocar o povo no eixo. Então Deus vai chamar Moisés e vai dizer: olha Moisés, versículo 9: conforme tudo que eu te mostrar, nem mais e nem menos. Deus está descortinando a luz, o caminho que leva à salvação, que leva à conquista. E Ele vai dizer: tudo que eu vos disser, assim você vai fazer. Então Deus está dizendo a Moisés: nós faremos a arca. E Ele está dando aqui as medidas, o tipo da madeira, como a madeira vai ser forrada a ouro, banhada, folhada, o que vai ter em cima. E Deus vai dizendo categoricamente, milimetricamente a forma que Ele age, porque é assim que Deus é. Ele quer mostrar para nós com perfeição a sua obra, o seu poder e a sua grandeza. Então Deus vai dar as diretrizes, e aqui está escrito assim: também farão uma arca de madeira de acácia. Já começa aí a escolha de Deus. Poderia ser um cedro, o Cal que é especialista em madeira aí, poderia ser aquela madeira famosa que os portugueses amavam de levar para fora, o pau-brasil. Poderia ser qualquer outra madeira, mas Deus é específico em dizer: eu quero a madeira de acácia. Por quê? Porque a madeira de acácia, o significado do nome é inocente, sem malícia. Nós estamos falando de Jesus e a arca do testemunho. Assim como Jesus foi o Cordeiro imaculado de Deus, a madeira usada na arca tinha que ser uma madeira inocente, sem malícia, sem maldade. E não para por aí. O Senhor vai discorrendo. A gente vai fazer só uma introdução aqui, tá? Ele vai discorrendo e diz: olha, eu quero que a madeira seja de acácia, e o seu comprimento de 2,5 côvados, aproximadamente 1,20 m, tá? E a sua altura e a sua largura de 1,5 côvado, aproximadamente 70 centímetros. E você vai cobri-la de ouro. Tem muito significado com Jesus, né? Toda glória, e mesmo sendo Deus, não quis ser igual a Deus. Toda a perfeição de Cristo, que morreu por nós sem pecado, que se entregou por nós. O ouro fala da pureza, o ouro fala da santidade. Então aquilo que é imaculado, aquilo que não tem manchas, aquilo que não tem maldade, vai ser revestida de ouro, por dentro e por fora. Aleluia, oh glória. E daí vai discorrendo, e Deus diz a Moisés: e você vai cobri-la de ouro por dentro e por fora, e fundirás para ela argolas de ouro, e a porás nos cantos. Então são 2 argolas de um lado, 2 argolas do outro. E depois pegarás 2 varas de madeira de acácia, e também a revestirás em ouro, e colocarás entre as argolas. Você entendeu aí a cruz? Não pegou, né? É forte isso aqui. Aleluia. E aí vai dizendo: e farás, as 2 farás, né, de madeira de acácia, versículo 13. Isso. E aí o Senhor vai dizer a Moisés: e colocarás as varas nas argolas dos lados da arca. As varas estarão nas argolas da arca, e não tirarão dela. Você entendeu isso aqui? O sacrifício de Jesus é único.
Uma vez que Ele te comprou, para sempre Ele te comprou. Uma vez que Ele derramou o seu sangue, para sempre Ele derramou o seu sangue. Uma vez que Ele subiu no madeiro por você, todas as vezes agora você é livre por isso. Você não precisa mais fazer sacrifício, porque Cristo já fez um único e suficiente sacrifício por você. Aleluia. Dos versículos 17 em diante fala sobre o propiciatório, que é a tampa, que foi fundida com 2 querubins. Nós não entraremos neste detalhe. O detalhe que nós pararemos aqui é no versículo 16. E aí aqui começa a familiaridade de Cristo com a arca do testemunho. Olha o que o Senhor diz, Deus falando a Moisés: depois porás na arca o testemunho. Que quem? Eu, Deus falando, Moisés, depois, não é agora, é depois. Você vai colocar na arca o testemunho que eu, o Senhor dos senhores, irei te dar. E aonde que nós vamos ler isso aí? Ora, na Bíblia. É só ler a Bíblia. Carta aos Hebreus capítulo 9, versículo 4. Olha o que o escritor diz: que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná. Primeiro, não nessa ordem, mas aqui é um dos testemunhos, é o maná. O segundo, e a vara de Arão, que tinha florescido. E o terceiro, as 2 tábuas da aliança. Oh, glória! Então esses são os testemunhos que Deus havia de dar na trajetória e na caminhada da liderança de Moisés com o povo hebreu pelo deserto. Nós vamos começar a introduzir agora sobre o primeiro testemunho na ordem correta que Deus deu a Moisés, já que nós estamos falando dos testemunhos que o Senhor havia de dar. Então o primeiro testemunho que Deus deu a Moisés é as 2 tábuas da lei. Nós conhecemos a história. Moisés sobe ao monte, fica 40 dias e Deus ali escreve, prepara as tábuas e entrega a Moisés, escrita pelo dedo de Deus, por ele. Uma obra maravilhosa. Só que a ausência de Moisés trouxe problema no arraial, porque lembra que eu disse, aquele povo que saiu do Egito era um povo problemático, era um povo ingrato, um povo reclamão, murmurão. Existe essa palavra? Murmurão? Senão eu tenho que lacrar agora. Um povo murmurão, você entendeu? E eles confrontaram Arão porque eles queriam uma imagem para adorar. Eles queriam um Deus para adorar. E eles queriam aquele Deus, o Deus que havia tirado eles. Não era o Deus de Abraão. Eles queriam uma imagem de escultura, que é chamado de idolatria, uma das culturas egípcias que eles trouxeram do Egito, de adorar animal, certo? Então quando Moisés está descendo do monte, que ele vê aquela situação, ele fica irado. E a primeira coisa que ele faz é quebrar a arca, aliás, as tábuas. Ele fica super irado, quebra as 2 tábuas. A lei, a determinação, a clareza, aquilo que traz o conserto, aquilo que traz a ordem. Se estamos aqui organizados é porque nós temos uma lei. Há uma constituição no nosso país, lei de direitos e deveres, leis penais, leis fiscais, leis tributárias. Tem lei para tudo, tudo baseado naquilo que Deus trouxe para esse povo.
Então é isso que Deus queria mostrar para eles. Vocês são desorganizados, vocês querem adorar um Deus que não sou eu. Então toma aqui o primeiro mandamento: não terás outro Deus além de mim. E Deus queria mostrar para esse povo. E daí Moisés vai e quebra as tábuas. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele vai deixar um testemunho, Ele vai deixar uma aliança. E o Senhor vai dizer a Moisés, aleluia, oh glória. Êxodo 34, Deus vai ordenar a Moisés, para ele agora, lavrar as pedras. E Deus vai dizer: Moisés, lavra as pedras, porque eu vou escrever as mesmas palavras. Aleluia. Ah, querido, hoje um quadro do Leonardo da Vinci vale bilhões. A pintura de Michelangelo na Capela Sistina, trilhões. Imagina se você tivesse o privilégio de pendurar na parede da tua casa pelo menos uma das tábuas lavradas por Moisés, escritas pelo dedo de Deus. Isso traz referência. Só que o lindo disso aqui é que a lei foi uma dispensação rigorosa para eles. Só que hoje eu e você vivemos outra dispensação, que é a dispensação da graça. Como eu disse, Jesus está envolvido nisso aí. E o mais lindo de tudo é quando Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 3, no verso 3, Paulo vai dizer: ora, porque já é manifesto que em vós, aliás, que vós sois a carta de Cristo. Agora a tábua sou eu, é você. Está escrito dentro de nós, ministrada por nós, escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Aleluia! Não em tábuas de pedra, diz Paulo, mas nas tábuas de carne do meu e do seu coração. Tudo isso foi possível porque o Verbo se fez carne. Porque a arca da aliança sumiu quando Nabucodonosor sitiou Jerusalém. Sumiu a arca, as tábuas sumiram, mas a referência está em mim e está em você, porque Cristo veio e cravou no meu coração, no teu coração, os mandamentos, os preceitos, a palavra, a verdade, a que liberta, que restaura, que transforma. E Jesus vai discorrer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o alfa, o ômega. E ele vai dizer, olha, bem-aventurado você que é humilde, porque você vai ser exaltado. Se alguém pedir para andar uma milha, vá com ele 2. Olha, se alguém pedir a capa, dê também a túnica. E Jesus vai discorrer sabedoria, vai discorrer teologia, vai discorrer entendimento, e vai deixar um legado que já passou de 2021 anos, cravado dentro de mim, dentro de você, a palavra que ninguém pode tirar, conquistada por Cristo Jesus. Este é o testemunho. Esse é o testemunho. Se estamos aqui, é porque entendemos a palavra que salva, que restaura, que transforma. Oh, glória a Deus. Aleluia. 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 Então o primeiro testamento que havia dentro da arca era as 2 tábuas da lei. E o segundo? O segundo. Vamos na Bíblia? Êxodo, capítulo 16. Isso aqui é forte, hein? Versículo 31. Olha o que diz. Quero que você acompanhe o raciocínio comigo. E chamou a casa
de Israel, o seu nome, não ouvi, e era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. Olha aí. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado: encherás um homer dele e guardá-lo-ás. Olha isso aqui: encherás um homer de maná e guardá-lo-ás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto. Meu Deus, quando eu vos tirei da terra do Egito. Deus é um Deus de referência, de referência. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e põe nele um homer cheio de maná. Um homer é uma 10ª parte de um efa, tá? Onde eu parei? Cheio de maná. E coloca-o diante do Senhor para guardá-lo para as... Você pegou isso aqui? Você vai entender. Calma que você vai entender. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão pôs diante do testemunho. Não ouvi nenhum glória a Deus. Para ser guardado. Aleluia. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Então, a primeira lição é o cuidado de Deus com o povo, em saciar a fome em uma terra que não produz nada, que é o deserto. É isso que Deus faz comigo e que Deus faz com você. A provisão diária, o pão diário, a sustentabilidade dada por Deus, a força, a inteligência, a oportunidade para você produzir. E como é delicioso, como é gostoso você sentar à mesa com seus amigos, com seus irmãos, e olhar um no olho do outro, aliançado, com comunhão, e dividir uma pizza, dividir um lanche, dividir um churrasco, dividir uma pipoca, e ter um momento de prazer em família. Isso é provisão de Deus, é cuidado de Deus, e há a glória de Deus nisso aí, do pão diário, da providência diária. No deserto não tinha pão. Deus: eu vou te dar pão para esse povo, eu vou alimentar esse povo. Agora, o segredo daqui desse texto que a gente vai falar agora é que assim, Deus falou para eles: olha, vocês peguem o maná, a quantidade suficiente, necessária, porque se você guardar, no outro dia vai o que, irmãos? Apodrecer, vai mofar, o bicho vai comer, vai estragar. Providência diária, todos os dias, se renova para você e para nós. Agora, o interessante é que Deus disse a Moisés: pega um vaso, ou uma concha, ou um pequeno jarro, um pequeno vaso, e esse vaso era de ouro, e coloca um maná ali, a medida de um homer. É isso? 1,7 kg. Obrigado, reverendo. Você conhece, né? E esse maná que vai ficar dentro desse jarro vai servir para quê, irmãos? Para testemunho. Para quem? Para o povo daquela época? Eita glória! Vai servir de testemunho para as gerações futuras. E guarda. Agora, o interessante é que se você pegasse o maná por dia e guardasse no outro dia, o que acontecia? Agora, esse dentro da arca não estragava. Você não entendeu isso aqui, não? Ah, você não pegou, não? Sabe por quê? Eu vou ler para você. É como a gente sempre diz, né? Só prega a Bíblia. Eu vou ler. Aliás, nós vamos ler juntos. João
6, aleluia, 58, oh glória. Olha o que diz: este é o pão que desceu do céu. Porque o texto diz: vós comeram do maná do deserto, vocês e seus pais, e morreram. Porque eles comiam maná todo dia. Porque maná no hebraico quer dizer o que é? O que é isso? Então, segunda-feira, o que é isso? Terça, quarta, quinta, sexta. Comeram o maná do deserto e morreram. Por isso ele diz: vossos pais comeram o maná do deserto e morreram, porque não entenderam aquilo que eles estavam comendo. Aí João vai dizer que este é o pão vivo que desceu, não é que desce, e nem que descerá, e nem que descia. João é categórico em descrever que desceu no passado do céu. Ele diz: vossos pais, aliás, este é o pão que desceu do céu, não como vossos pais, que comeram o maná e morreram. Aí Jesus diz: quem comer este pão viverá para sempre. Porque todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, este tem a vida eterna, este tem parte comigo. E este é um dos testamentos, dos testemunhos mais lindo desta mensagem. Eu e você estamos aqui, sabe por quê? Porque nós comemos deste pão, nós nos alimentamos desta palavra, nós nos alimentamos deste Espírito, nós nos alimentamos do Senhor. Por isso nós estamos aqui. Aleluia, oh glória. Então a fome da humanidade só é resolvida com pão. E eu não digo nem fome física, eu digo fome espiritual. Aquela insaciedade, tá certo, professor? Aquele sentimento vazio, aquele vácuo que o ser humano sente e quer buscar subterfúgios para tampá-lo, para resolvê-lo, na bebida, na droga, na prostituição, na pornografia, em tudo aquilo que o mundo pode oferecer. Isso é só um paliativo, não é uma solução. Se o mundo inteiro entendesse que Jesus é o único alimento, o único pão capaz de saciar a minha e a sua fome e a fome do mundo, nós estaríamos diferentes. Estaríamos. Mas eu louvo a Deus que você come desse pão, que você entende que a fome é saciada em Cristo Jesus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Oh glória, glória, glória. Aleluia. E para encerrar, nós vamos ao terceiro testemunho. O escritor aos Hebreus vai dizer que um dos testemunhos era a vara de Arão. E tem um mistério muito forte aqui. Nós vamos entender. Na época de Moisés, houve uma rejeição na vaga do sumo sacerdote, que Deus queria que fosse Arão. Então eles fizeram ali, entre eles, uma ordem que foi dada por Deus para colocar as varas. E a vara que florescesse, o dono dela seria o escolhido por Deus para o serviço do templo, para o serviço da expiação.
para o serviço do Santo dos Santos. Isso aqui me chama a atenção. Sabe por quê? Eu acho que nós precisamos brigar mais. Não no sentido de querer ser melhor do que o outro, não me interprete mal, mas nós devemos brigar mais. Escute isso aqui: para os serviços da casa de Deus. Porque tem muita gente que pode produzir e não está produzindo. Tem gente que pode fazer e não está fazendo. E a igreja é um corpo. A perna precisa do braço. Sem fêmur, o pé não fica de pé. Eu preciso de você. O pastor não faz nada sozinho. Às vezes a gente precisa ir aí, pastor. O que está precisando? O que eu posso fazer? Aonde eu posso agir? Com quem eu posso contribuir? Para quem eu vou ajudar? O que eu vou fazer para somar, para agregar? Porque aqui estavam tendo uma briga para ver quem seria o sumo sacerdote que entra ali no lugar santíssimo, uma vez por ano, no dia da expiação, para fazer o sacrifício do perdão da ignorância do povo. E Deus queria Arão. Foi a vara de Arão floresceu, porque Deus queria ele, e Deus o colocou ele. E nós estamos falando desse testemunho que representa Jesus. Porque antes, para entrar no lugar santíssimo, era só o sumo sacerdote. Agora, através de Cristo Jesus, eu e você temos o livre acesso. Eu acho lindo quando Pedro escreve na sua epístola de 1 Pedro 2,9, Pedro vai dizer assim: mas vós sois a geração eleita, para o serviço do lugar santíssimo. Quem que Deus elegeu? Arão. Só ele entrava. Inclusive na outra mensagem que ministrei aqui, o Dix até me deu uma ideia, que eu vou falar para vocês. O Dix tem umas ideias, né? Antes do sumo sacerdote, ele pegava o incensário e balançava para entrar no lugar santíssimo. E enquanto a fumaça não enchesse todo o templo, ele não podia entrar. Então era um privilégio só dele, naquele lugar. Agora Pedro está dizendo, na graça, porque a arca também representa Cristo. E Pedro vai dizer: mas vós sois a geração eleita, eu e você. Vós sois, todos são elegidos para o serviço do tabernáculo de Cristo. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio, e ele é o rei. É ele que garante, é ele que confirma, é ele que acompanha você, é ele que dá o aval, é ele que assina embaixo. Sacerdócio real, a nação santa, aleluia, oh glória, o povo adquirido. Meu irmão, isso aqui é muito forte. O povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. E é interessante esse das trevas para a sua maravilhosa luz, porque o povo que ficava lá fora, esperando o sumo sacerdote, ficava na escuridão. Eles não tinham o privilégio de entrar lá. Eles não podiam entrar no lugar, se entrasse morria. Eles não podiam entrar. Então perdão para eles era um meio que, poxa, fui perdoado e tal, ele foi lá, eu não vi o que aconteceu. Mas Jesus foi exposto na cruz, com testemunhas, morto, pendurado, dilacerado, moído por mim e por você. E agora o ato público de Jesus passou, e as pessoas que estavam ali viram
e ouviram ele dizer: Pai, a ti entrego o meu espírito. Está consumado, está conquistado. Eu fiz a minha parte e comprei este povo, e agora você tem o livre acesso e a oportunidade de ser um sacerdote dele, a testemunha dele, aqui e em todos os confins da terra. Anunciar o testemunho daquele que te fez sacerdote, daquele que te deu o privilégio de transferir, de levar, de propagar, de disseminar a palavra de Deus. Ah, querido, se você tiver a oportunidade, pregue. Se você tiver a oportunidade, cante. Se você tiver a oportunidade, evangelize. Se você puder, ore. Se você puder, cuide de alguém. E seja um sacerdote do Senhor. Seja uma sacerdotisa do Senhor. Anuncie o evangelho, pregue a boa nova. No trabalho, na igreja, no colégio, onde você estiver, fale desse amor imensurável de um Cristo que rasgou o véu e te deu livre acesso à palavra dele, e te deu a oportunidade de falar dele. Seja um Arão, um sacerdote do Senhor. Oh, glória. Se coloca de pé, por gentileza. Oh, glória. Vou chamar a equipe do louvor aqui. Pode apagar para nós. Meu Deus. Oh,